Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só contextualizar, porque esse aqui é um gráfico legal para a gente situar onde é que a gente está na nossa disciplina e para onde é que a gente vai. Então, como o objetivo da nossa disciplina é a gente entender mais sobre a administração pelo viés da estratégia, então a administração estratégica, ela vai ter, então, esses elementos, eles são cruciais, e cada um desses elementos possui particularidades que precisam ser levadas em consideração num contexto geral, para então, de uma certa forma, você considerar que as ações que as empresas tomam, que de fato, então, ela vai trazer uma vantagem competitiva com relação às demais. Então, nas aulas anteriores, nós mencionamos que o principal problema das empresas é que existem fatores, existem critérios que não necessariamente dependem da sua participação, não depende das suas ações. Então, nas semanas anteriores, nós mencionamos sobre a análise externa. A análise externa, então, ela vai englobar vários elementos, ou ela tem mencionado vários elementos que sinalizam como é que a participação da empresa se encaixa dentro daquele determinado cenário. Então, se a gente tem uma empresa de cosmético, uma empresa de cosmético, então, ela vai se situar no mercado, em um determinado segmento, e aquele segmento possui algumas características para a empresa, então, ela interpretar, e essa interpretação, então, vai dar uma noção do que a empresa ela vai ter que fazer a partir desse cenário externo. Então, o próximo passo é, ao analisar, ao interpretar todas essas características que simulam o cenário que a empresa ela vai ter que atuar, o próximo passo é justamente você trazer esses componentes para dentro. Então, você vai internalizar todas essas características para dentro da empresa e você vai tentar entender, então, de que forma que as empresas elas vão agir dentro das organizações para enfrentar, então, aquele cenário naquele mercado onde a empresa ela vai competir. Então, a aula de hoje ela tem como objetivo designar, então, as principais características que pertencem às empresas e de que forma, então, ela consegue colocar isso de uma forma eficiente para conseguir aquela vantagem competitiva, que é um termo que a gente sempre usa, porque, afinal de contas, se a gente está dizendo que a administração ela tem que ser estratégica, no final das contas, então, você tem que conseguir uma vantagem sobre os demais. Eu acho que tem esses conceitos que a gente vai analisar hoje, tá, mas aí eu entro em detalhe daqui a pouco. Deixa eu voltar então, já que a gente estava falando sobre estratégia, deixa eu voltar nesse conceito que eu mencionei na aula passada, nas aulas passadas, né? Então, só retomando, quando a gente conceitua a estratégia dentro das organizações, então a gente falou que é a ideia de uma direção, então a empresa ela tem que se direcionar com relação ao mercado para conseguir então uma vantagem a longo prazo, alocando então as tuas capacidades com a capacidade de alcançar essa vantagem, como a gente mencionou, nesse ambiente de mudança a partir da configuração dos seus recursos e competências. Então, a aula de hoje ela vai ficar basicamente voltada nesse ponto. A gente vai falar sobre recursos e competências. Por quê? Então, a gente está falando que a empresa ela analisou todo o ambiente, ela percebeu quais são as características que modulam as suas ações internamente. O próximo foco é saber, então, de que forma que ela vai modelar, vai configurar os seus recursos e as suas competências. Afinal de contas, então, você tem um objetivo, agora é o momento de você interpretar de que forma que você vai alcançá-lo e de que se vai ser uma forma fácil, uma forma difícil. Então, analisando o ambiente interno das empresas, então você vai ter que entender, por exemplo, alguns elementos muito importantes. Aqui eu estou conceituando basicamente, esses são três elementos principais quando a gente fala sobre administração estratégica. Um deles, então, quando a gente fala sobre o posicionamento das empresas dentro daquele determinado mercado, aqui, então, a gente está fazendo aquele conjunto daqueles dois elementos. O ambiente externo trazendo para o ambiente interno das empresas. Então, aqui você está tentando entender algumas características que influenciam os resultados das empresas. Como, por exemplo, o ambiente onde ela trabalha, as suas capacidades, nesse caso, a gente vai entrar em detalhe
nesse elemento de capacidades, quais são os propósitos que ela tem naquele determinado segmento e a sua cultura organizacional, que não, a gente não pode descartar, que também é um elemento que influencia nos resultados. O que mais? Certo. Depois disso, então, a gente vai acabar mencionando os impactos que isso aqui tem nas escolhas estratégicas, e aqui a gente está falando, por exemplo, em empresas que elas são multinacionais, por exemplo, empresas multinacionais, elas possuem diferentes níveis de gestão. Um deles sendo o nível mais alto hierarquicamente, então a gente está falando sobre o nível corporativo. Depois, quando, digamos, a gente quisesse descer em um nível, o nível corporativo seria a visão macro do negócio, né? Então, ela analisaria todo o negócio e a direção que você pretende tomar para todo o negócio. O nível de negócio, então, você está falando das unidades. Por exemplo, se você tem franquias, você está falando das pequenas franquias e o que elas vão precisar realizar cotidianamente para alcançar, então, o resultado corporativo. Então, esses aqui são alguns elementos que, eventualmente, a gente vai também tratar durante a nossa disciplina. E, claro, existem alguns outros, dentro dessas escolhas estratégicas que as empresas precisam fazer, que são características relacionadas à inovação, algumas avaliações, aqui seria a avaliação de resultados, a possibilidade de internacionalização é um deles, e existem mais alguns outros, mas esses aqui são os principais que a gente também vai mencionar. E depois a gente tem, então, digamos, se a gente estivesse incorporando o posicionamento estratégico como sendo trazendo características externas para a parte de dentro, então aqui é como se então a gente fosse entrando cada vez mais dentro das organizações, né? As escolhas estratégicas, então, você já está tentando entender de que forma que você vai agir no teu dia a dia, só que aqui também num nível um pouco maior, um nível macro, um pouco mais, que tem uma visão um pouco mais ampla sobre o negócio, para depois, então, você chegar nas tuas atividades do dia a dia. Então, de que forma que você melhora processos, de que forma que você se organiza dentro da empresa, como é que você modula os teus recursos, que formas que tipos de mudanças que você pode colocar e quais são as principais práticas para você alcançar os seus resultados. Então, dessa forma, a gente tem como se fosse, então, um passo a passo do que as empresas elas precisam, ou elas acabam pensando de uma forma geral. Então, saindo de uma perspectiva mais externa das empresas até um ponto mais interno. Inclusive, tem até um modelo que eu costumo desenhar que eu acho que explica um pouco sobre isso. É como se a gente tivesse dois triângulos, pensa assim, aqui sendo o ambiente externo e aqui sendo o ambiente interno. Então, de uma certa forma, você está falando que é como se você estivesse descendo essa escala, né? Saindo do que for mais externo à empresa, entrando no que for mais interno à empresa. Então, nesse caso, a análise que é feita do ambiente externo, ela vai sendo incorporada pouco a pouco, até o momento onde você acaba tendo como se fosse a intersecção desses elementos entre ambiente externo e ambiente interno. Então, nesse ponto, é como se a gente estivesse fazendo essa transição, então. Você analisou qual que vai ser a característica da empresa naquele determinado segmento, e daí você vai começar, então, a modular as suas ações internamente. Quando a gente fala, então, dessa perspectiva de análise interna, o principal elemento dentro dessa análise, a gente tem que falar, a gente não pode deixar de fora sobre as suas capacidades. E o que seriam essas capacidades? A gente tem que pensar o seguinte, digamos que vocês são atletas de alto rendimento. Vocês precisam, então, treinar todo dia, vocês precisam se concentrar, precisa ter toda uma alimentação, precisa pensar, então, no seu objetivo principal, né? Então, é você desenvolver as suas atividades como atleta. Você pensando nisso, que tipo de, digamos, se eu perguntar para vocês, o que você diria que é fundamental para um atleta de alto rendimento? O que ele precisa ter? O que vocês acham? Depende do tipo de atleta. Se for corredor, velocidade, se for força física, depende do tipo de atleta. É uma boa analogia. Inclusive, se você estiver analisando como se fosse.
a gente está analisando o cenário geral de níveis de atleta como sendo o ambiente externo, como sendo todo o contexto onde aqueles atletas eles estão inseridos, até a parte bem específica, que seria o esporte que de fato ele pratica. Mas vamos dizer então que a gente é corredor, que a gente pretende correr uma maratona, a gente tem um objetivo de correr uma maratona, ou ganhar uma maratona, né? Qual que seria então, quais seriam as principais características de um atleta que precisa correr uma maratona, para ser bem competitivo? Acho que um E a preparo. velocidade? Desculpa, acho que o Jonas. Fala, Alime- Jonas, fica. Talvez alimentação, né? Essa parte de cuidar Certo. da saúde. Deixa eu colocar aqui alguns elementos, daí a gente vai falando sobre eles. Opa, amarelo não. Tá. A alimentação a gente vai colocar como alimentação, depois a gente explica cada um deles. Faz uma analogia para o que a gente vai precisar analisar aqui. Então, opa. Alimentação. O que mais? O que um atleta de alto rendimento precisa ter? Alimentação, cuidar da alimentação, né? É um deles. O que mais? Acho que a parte psicológica também, né? Uhum. Então, parte Foco. psicológica. Uhum. O que mais, pessoal? Ele precisa ter uma rotina de treino? Faz sentido rotina? Sim. Sim, precisa ter uma disciplina para poder. Isso. Então precisa ter uma rotina de treino. O que mais? Às vezes precisa ter um técnico, por exemplo. Nada impede de ter um técnico. Alguém que faça esse suporte da prática mesmo, né? O técnico, a parte mecânica da corrida é importante. A pessoa que saiba o que está fazendo e te auxilia nisso é importante. O que mais? Rotina, alimentação, psicológico, técnico, que tenha um equipamento necessário, né? Não tem como. Se a pessoa correr descalço, ela não vai conseguir. Pode até conseguir, mas não vai ser competitivo como os demais. Então, vou colocar no plural, equipamentos. O que mais? Rotina, psicológico, técnico, equipamentos. Que tenha. Vamos dizer então, parte física, então. Parte física, então, ela tem desenvolvido, ou então ela tem treinado, ela tem enfim, está dentro do escopo necessário para alcançar a competitividade necessária. O que mais? Alimentação, rotina, técnica, acho que estou esquecendo de alguma coisa. Mas daqui a pouco eu lembro. Enfim. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte: se o objetivo que a gente está tendo aqui é justamente entender quais são os principais atributos que uma pessoa tem para ser competitiva num esporte, então ela precisa focar nesses elementos de alguma forma, então, que ela consiga ter algum ponto desse aqui onde ela consiga ter aquela vantagem sobre os demais. Por exemplo, se você consegue, digamos, vocês são pessoas que gostam de tênis, digamos que vocês entendam sobre tênis. O tênis é um esporte que a pessoa, afinal das contas, ela só tem que passar a bola para o outro lado, mas ela precisa ter um estilo. Às vezes a pessoa tem um estilo de jogo. Então a pessoa sabe que, às vezes, bater forte ajuda? Ajuda. Então, às vezes, você precisa de você está enfrentando um competidor que não é tão forte fisicamente, a sua força vai ajudar. Então, se a pessoa tem a parte física, ela tem ela bem destacada, o físico ajuda, então, a ser competitivo. Então, isso aqui pode ser um elemento que traz a competitividade que a pessoa precisa. Então, isso aqui é um elemento competitivo. Depois, equipamento, raquete faz diferença? Raquete faz diferença. Técnico faz diferença? Faz toda a diferença. Às vezes, você não tem, digamos assim, você fica pensando assim, tá, mas a maioria dos jogadores tem todos esses elementos, a gente está competindo de uma forma homogênea. Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas características. Então você está pensando assim, tá, então de que forma? Por que então existe um jogador? Por que ele é o número um por muito tempo? Por que ele é o melhor jogador por muito tempo? E todo mundo reconhece, todo mundo entende, todo mundo, inclusive,
tenta imitar as suas características, mas mesmo assim não consegue. É que, então, existem alguns elementos que, de fato, o tornam competitivo. Mas lembra do que a gente mencionou anteriormente. A gente está falando que estratégia não é só você ter um elemento que te torna melhor, mas você precisa ter esse elemento de uma forma onde você consiga ter um resultado de longo prazo. E a gente tem falado sobre isso constantemente nas nossas aulas. Esse resultado de longo prazo é que é importante. Então, essa disciplina, esse conteúdo que a gente vai dar, ele vai buscar entender de que forma, então, que você vai conseguir ter essas capacidades, que a gente está falando sempre de capacidades. Deixa eu elencar isso aqui que é importante. Então, essas capacidades, vou colocar capacidades e habilidades, e depois eu explico a diferença entre eles. Então, você precisa ter essas capacidades e habilidades de uma forma sustentável por um longo tempo. Então, se você está buscando ter uma forma física, é fato você imitar essa forma física? Você consegue imitar essa forma física de alguma forma? Sim, consigo. Então, normalmente você vai imitar isso na base do treino. Você treinou, sabendo de que forma que a pessoa treina, você pode tentar imitar. Só que qual que é o problema? O problema é que você tenta imitar, mas a constituição física de uma determinada pessoa, ela é diferente da outra. Então, você pode dizer então que, por exemplo, a constituição física, ele é um diferencial exclusivo seu. Opa, constituição física. Então, agora vamos tentar transportar isso aqui para as empresas, para as organizações. Pensa o seguinte, então, as empresas, digamos, a gente está falando sobre o ramo de alimentos. A gente fala, então, que em Guarapuava, por exemplo, existem N tipos de restaurantes. Inclusive restaurantes que fazem a mesma coisa. São os mesmos alimentos, é a mesma lógica, é o mesmo mercado. Então, por que uma determinada empresa, como é que ela vai se destacar sobre as demais? Você pode pensar assim. Então, ter os mesmos equipamentos a torna ou traz uma vantagem competitiva? Não. Então, você consegue imitar? Consigo. O que vai diferenciar você de alguma forma? O que seria esse exemplo aqui? Qual seria a sua constituição física? Existem alguns elementos que eles não são, que eles são de difícil imitabilidade. E é isso que a gente também vai mencionar nessa aula, daqui para frente. Então, esses elementos que são de difícil imitabilidade, a gente vai chamar, então, que... se eu não me engano, a gente vai falar sobre a sua sustentabilidade. Você consegue sustentar essas capacidades por muito tempo? Existe a possibilidade de você ser sustentável na sua vantagem por muito tempo? Às vezes você consegue. Então, esse elemento é o que vai te trazer, então, uma vantagem para você se destacar com relação aos demais. Tá, vamos voltar nos slides, que acho que daí fica mais fácil a gente observar isso. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quando a gente fala, então, sobre aquelas capacidades, o que as empresas elas precisam ter para destacar, para conseguir ter aquela vantagem competitiva, a gente então vai dizer que essas capacidades estratégicas, elas então são os recursos e competências que as organizações elas utilizam para sua sobrevivência e prosperidade. Então, no teu dia a dia, você vai empregar máquinas, funcionários, o seu capital, o seu dinheiro, o seu tempo, o teu conhecimento, as informações, tudo que você considerar como sendo um recurso, tanto ele tangível, ou seja, ele tem a sua tangibilidade, ele é físico, você consegue tocar. Da mesma forma que você também pode ter recursos que eles são intangíveis e que da mesma forma ele também tem a sua importância, porque você consegue empregá-lo de uma maneira a conseguir uma vantagem sobre os demais. Você pode dizer, inclusive, deixa eu colocar aqui exemplos, né? Um exemplo de um recurso intangível, a gente está falando, então, por exemplo, de informações. Informação pode ser um elemento de vantagem? Claro. Se você sabe alguma coisa que o teu competidor não sabe,
Então, você já está tendo uma vantagem sobre os demais. Por exemplo, aqui é um exemplo bem esdrúxulo, mas imagina o seguinte: até pouco tempo atrás, ou muito tempo atrás, existia aquele mito, aquela conversa sobre a receita, o segredo da Coca-Cola. Então, a fórmula da Coca-Cola era uma coisa que não era divulgada, que era exclusiva, que pouquíssimas pessoas sabiam. Elas, inclusive, não tinham fabricação em um lugar específico, não em todos os lugares, mas sim em um lugar específico. Então, esse segredo, esse elemento que trazia uma vantagem sobre os demais, era a informação que trazia, então, aquela vantagem. Imaginava-se que esse era o elemento que trazia vantagem com relação aos demais concorrentes. Então, esse recurso, que seria essa informação, esse recurso intangível, ele, então, pode ser considerado um elemento que traz essa capacidade de uma vantagem competitiva. Quando a gente fala, então, que esses elementos, eles trazem uma vantagem, e esses elementos, eles são os principais, primordiais, para aquela empresa ela se destacar frente às demais, a gente, então, diz que esses são elementos de competências centrais. Por exemplo, quando a gente fala que uma empresa, ela fia-se muito nos teus custos. É uma empresa que ela se vangloria no mercado, que ela sabe controlar muito bem os teus custos. Dessa forma, você não tem como dizer, então, que... você tem como dizer, na verdade, você tem como afirmar que esse é um elemento que diferencia ela dos demais. E esse é o foco dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai comprar maquinário de uma forma onde ela consiga ter eficiência produtiva, que ela consiga ter diminuição nos seus custos unitários, que ela consiga aumentar a eficiência da sua produção, e aí vai. Então, ela vai se vincular inteiramente em todos os teus processos produtivos, ela só vai pensar nisso. Ela só vai pensar, então, de que forma que ela vai focar nessas suas competências centrais. Ao mesmo tempo, deixa eu voltar no exemplo aqui do jogador. Então, imagina que a gente tem essa lógica aqui, né? Um corredor. Esse corredor, então, ele se vangloria da sua forma física. A sua forma física é o que dá destaque para ele. Então, é isso que o torna competitivo. Nessa lógica, então, você tem que pensar de que forma, então, que você consegue manter atividades acessórias ou recursos acessórios para te dar, então, essa vantagem física que você tem em frente aos demais. Então, você pode ter, por exemplo, o técnico vai te ajudar a manter sua forma física? Vai. Então, você tem um técnico, esse técnico, digamos que ele vai ser, vamos colocar aqui, ele vai ser auxiliar, e a tua forma física, deixa eu até destacar ela aqui. Forma física é a sua competência central, técnico é auxiliar, o que mais? Rotina de treino também pode ser auxiliar, e você tem uma boa alimentação. E aí, fechou. É isso. Então, esses três elementos, por exemplo, você mantém uma boa alimentação, você mantém uma boa rotina, o teu técnico vai te ajudar, ótimo. Só que esses elementos, eles só são importantes para sustentar, então, a sua forma física. E é isso que esse competidor ele vai focar o tempo inteiro. Então, a sua competência central vai ser a sua forma física, e essas capacidades limítrofes são todas as competências ou capacidades que estão ao redor daquela capacidade central, que dão suporte, que auxiliam a capacidade central. Por exemplo, se eu falasse para vocês qual que é o principal, qual que é a principal vantagem que, por exemplo, os produtos da Apple possuem com relação ao produto da LG, da Samsung? O que vocês acham? Qual que é o diferencial da Apple com relação aos demais? O que vocês acham? Em relação ao produto, professor? Com relação a isso, o que você imagina o que faria você comprar, por exemplo, um produto da Apple e não dos demais? Comprar um computador, um celular, um relógio, enfim. Eu acredito que o sistema iOS é melhor, né? Do que o Android. Tá, então. Por isso que eu compraria. Legal, deixa eu colocar. Vamos apagar esse exemplo aqui que acho que já deu de falar de atleta, né?
Então, deixa eu colocar aqui. Tecnologia é um exemplo. Tecnologia. O que mais? O que faria você comprar um Apple do restante? Mesmo que você seja um do restante, na verdade eu sou, inclusive, eu não troco meu Samsung por um Apple, mas a gente entende quais são as características da Apple, né? A gente sabe o que acontece lá. Se você tivesse que comprar o que então te levaria a comprar aquele celular? O João falou da tecnologia. Então, o sistema, por exemplo, deixa eu colocar aqui. O iOS é o teu sistema operacional que traz, então, uma vantagem sobre os demais. E vocês, o que vocês acham? O que mais? Eu ia falar sobre a segurança, mas talvez entre na parte de tecnologia também. Não, pode ser. Inclusive, é um elemento A única muito coisa que é importante. melhor nele é processador, câmera de vídeo. Só. O resto Câmera. é uma bosta. E o nome que é caro. Só. Tá, não seja por isso, vamos colocar o status também, né? Status é um elemento que traz diferença, né? Se você diz que tem um iPhone, é uma coisa. Se você tem um Nokia, já é outra coisa. Um tempo atrás, Nokia era interessante. Agora, talvez nem tanto. O que mais? Tá, vamos ver com esses aqui, né? Então, se você analisasse produto para você escolher o iPhone com relação aos demais, esses aqui são alguns dos elementos, então, que trariam essa atenção para o produto. Vocês, então, pensariam de que forma que, se vocês fossem funcionários do iPhone, da Apple, né? Então, vocês pensariam de que forma que você consegue sustentar esses diferenciais frente aos demais. Então, você pode, justamente, buscar focar em tecnologias importantes, você pode manter cada vez mais seguro, você pode tentar melhorar o perfil da câmera cada vez melhor, você pode tentar influenciar no marketing da empresa para manter e sustentar esse status, e o status, inclusive, pode ter um pouco a ver com o próprio preço do produto, né? Quanto mais caro você paga, mais status você tem, por exemplo. Então, acaba tendo esses atributos, você consegue dizer que você consegue sustentá-los por uma certa quantidade de tempo. Tecnologia, você consegue investir para melhorar? Claro, consigo. Então, existem elementos para você se sustentar no mercado como sendo competitivo. Aspectos de segurança você consegue, câmera você consegue. Inclusive, agora eu vou dizer como consumidor, e isso é uma pergunta que eu faço para vocês também. É impressão minha ou eles estão focando cada vez mais em câmera, esquecendo o sistema e segurança? Segurança eles dizem e tal, mas eu tenho a impressão que cada vez mais eles estão falando mais sobre câmera, a propaganda é cada vez mais sobre câmera do que qualquer coisa. Enfim. Esse aqui foi um desabafo, porque câmera é interessante e tal, mas eu acho que para eles é um investimento, imagino eu, né? É um investimento mais barato do que se você investisse em segurança ou em tecnologia para o resultado que você tem, né? Enfim. Então, esses elementos, eles são... Diga lá, João, fica à vontade. Professor, olhando por esse ponto, se você for ver as câmeras, né, profissionais, por exemplo, que tem aí no mercado, são mais ou menos do preço de um iPhone, né? Isso é verdade. Então, assim, se você for ver bem, pelo custo-benefício da câmera, talvez a sua câmera seja vantajosa, né? É claro que tem pessoas que, por exemplo, preferem o iPhone porque usam muitos programas, usam muitos aplicativos, né, no celular e acabam preferindo o sistema iOS, né? Mas se você for ver bem, pelo custo-benefício da câmera, talvez seja vantajoso. Porque realmente as qualidades das fotos são boas, né? É claro que não se compara a uma câmera profissional ou semi-profissional. Mas se você for ver por preço, talvez valha a pena para postar algumas fotos e etc. Tal. Sim, é uma boa análise. Porque isso é uma boa análise, porque você então comparou dois elementos importantes. Pensa o seguinte: você pode pensar, já que, né, você falou que
as fotos, de fato, elas melhoraram cada vez mais, então você consegue, inclusive, competir com câmeras profissionais pelo mesmo preço, inclusive, e você tem mais funcionalidades, né? Então, acaba sendo que, se você tivesse e está pensando, de alguma forma, em treinar as suas habilidades, está querendo comprar um produto, você fica entre um iPhone, ou um celular, ou uma câmera profissional. E você pondera todos os elementos. E se você acaba chegando na constatação, por exemplo, que um celular, a tecnologia dele é melhor, a segurança não vai ser comprometida tanto assim, você consegue manter um status filmando com um iPhone, por exemplo, diferentemente de você só ter uma câmera. Então, de uma certa forma, você está competindo em dois mercados, de telecomunicação e de, digamos, imagens e fotos, com um elemento só. Então, esse produto, ele tem suas características e que trazem vantagem frente aos demais. Essa vantagem, vocês diriam que é sustentável? De um certo ponto, sim. Então, as empresas, elas estão cada vez mais focando nas suas competências centrais, mantendo essas competências auxiliares cada vez mais, cada vez mais evidenciadas. Então, as empresas, elas vão sempre buscar elementos que vão trazer essas vantagens competitivas e que elas consigam sustentar de uma forma prolongada. Então, agora trocando de exemplo, né? Imaginando um supermercado. O supermercado, a ideia inicial, ela é simplesmente oferecer alimentos, produtos de consumo para os seus clientes, e de uma forma geral, os produtos eles são iguais entre todos os supermercados. Então, o que traria uma vantagem sobre os demais? De que forma que você pode focar ou se segmentar de uma maneira que você consiga melhorar as suas capacidades para trazer uma vantagem competitiva. Aqui, então, a gente está falando, por exemplo, de atendimento, a gente está falando sobre possibilidade de serviços de entrega, que mais? Agilidade, preço baixo, tudo aquilo que faria você, então, escolher um determinado supermercado com relação aos demais. E é isso, então, que a gente vai mencionar na aula de hoje. De que forma, então, que essas organizações, essas empresas, elas vão focar nesses teus recursos e mantê-los de uma forma a conseguir essa vantagem. Para isso, então, a gente tem que tratar de um ponto muito importante, que é essa teoria baseada em recursos. Em administração, essa teoria baseada em recursos, então você vai pensar em todos esses elementos que eu mencionei para vocês até agora, não teve um exemplo que fugiu da ideia de que o foco das empresas, então, é você conseguir sustentar recursos para a obtenção de um resultado. Então, é assim. Por exemplo, você pode afirmar que algumas empresas, o destaque que ela tem frente aos demais são as suas capacidades, são os teus recursos. Por exemplo, eu posso dizer que a empresa A, ela ganha da empresa B, deixa eu colocar aqui, ela ganha da empresa B com base nas tuas máquinas. As máquinas da empresa A são melhores que as máquinas da empresa B. Então, você pode dizer, então, que o recurso que a empresa A possui, ela é melhor que o da empresa B. Então, o destaque, a importância que se dá é que, então, você vai ter que focar no que a empresa possui. Então, a teoria baseada em recursos, então, ela dá o destaque para as empresas conseguirem uma vantagem competitiva com base nos teus recursos, com base nas tuas capacidades. Professor, Então, diga. esse se enquadra no FOFA? Desculpa, eu não escutei. Esse se enquadra no FOFA? O que seria esse FOFA? Fortes e fracos? Isso, perfeitamente. A gente vai falar sobre isso.
Então, essa teoria da teoria baseada em recursos, ela dá suporte, é como se você focasse exclusivamente no que você possui. Não é uma casualidade do universo, é o que você possui. Por exemplo, se você dissesse assim, tá, o que diferenciou o Pelé com relação aos demais? Foi uma sorte? Pelé teve sorte porque ele sabia, ou porque ele sabia onde se posicionar, ele sabia o que fazer na época? Não. Muitas pessoas vão dizer, não, Pelé era um gênio. Pelé sabia o que estava fazendo. Então ele tinha técnica, ele tinha força física, ele tinha habilidade. Então você diz que o resultado para a pessoa ou para a organização se destacar frente aos demais é com base no que você possui. Então, uma organização, ela pode se destacar frente aos demais porque você possui, então, funcionários mais capacitados do que as outras empresas. Então, você focou, a tua empresa, ela tem, então, o objetivo de valorizar capital humano. Então, você melhora condições de trabalho para os funcionários, você tem treinamento, formas de valorizar o conhecimento, enfim, tudo o que dá destaque para o capital humano, para os teus funcionários. Então, esse, você pode dizer que é o destaque dessa empresa frente aos demais. São os teus recursos. Então, aqui você diz, com base nessa teoria, você diz, as organizações, elas não são idênticas, mas elas têm diferentes capacidades. Então, você pode dizer que, muito embora você tenha empresas que façam a mesma coisa, elas possuem funcionários diferentes. Esses funcionários possuem habilidades diferentes, capacidades diferentes. Então, eles conseguem fazer de uma forma diferente da outra. Então, tem resultados diferentes. Aqui você pode dizer, então, que, com base nessa teoria, é difícil obter ou copiar a capacidade dos outros. Aqui, então, a gente tem que lembrar do que a gente mencionou, acho que na primeira aula que vocês tiveram comigo. Lembra que a gente falou sobre organizações como sistemas? Vocês devem lembrar isso, né? Organizações são sistemas. Então, a gente está falando que essas organizações, elas não ficam paradas, elas não são inertes, elas não são sistemas fechados. Por exemplo, chega uma informação ou chega uma influência e não entra, vai embora. Muito pelo contrário. Organizações, então, você tem a influência de recursos que vêm de fora, ou pontos que vêm de fora. É como se você tivesse a influência de uma energia que entra nesse sistema, e o sistema, então, ele sai de sintonia, ele não fica parado, ele entra em locomoção. Então, dessa forma, você tem que dizer, então, que por mais que você tente copiar os elementos, se eles estão em um sistema aberto, eles estão variando o tempo inteiro. Eles possuem vários elementos, e os elementos são distintos o suficiente para você dizer que eles não são iguais, na sua minúcia. Lembra quando a gente mencionou, agora não lembro onde é que foi, foi no exemplo anterior aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar, acho que vai ser muito esforço para voltar. Mas lembra quando a gente mencionou sobre o corredor? A gente falou então que um diferencial de um corredor frente aos demais pode ser a sua constituição física. E a constituição física de um atleta, ele desenvolveu com o tempo, as pessoas não se desenvolvem da mesma forma. Aqui, ó, a constituição física. Então, a constituição física, ela é diferente para esse jogador do que para outro jogador. Ele se formou de uma forma onde não tinha como a outra pessoa copiar de uma maneira natural, de uma maneira sem que seja muito artificial. Então, organizações como sistemas abertos simbolizam justamente isso. Você tem a capacidade de moldar os teus elementos de uma forma que, por mais que ele seja igual a todos os competidores, de alguma forma, então, você consegue obter um destaque desse frente aos demais. Que mais? Então, se uma organização ela quer obter uma vantagem competitiva, ela deve fazer, então, de uma forma que o seu adversário não consiga ter ou não consiga imitar. E é isso um ponto que a gente vai
mencionar o tempo inteiro quando a gente fala sobre esses elementos de análise interna. Então, a estratégia, essa visão baseada em recursos, ela diz, então, que a vantagem competitiva e o desempenho superior de uma organização, ela é explicada pela distinção das suas capacidades. E como a gente já mencionou, pessoal, não é nenhuma surpresa para vocês quando a gente fala, então, o que são recursos e o que são competências dentro de uma empresa. Então, recursos, a gente está falando desde recursos físicos a recursos financeiros, recursos humanos ou capital intelectual. Você pode dizer, então, que uma empresa, ela se destaca mais do que a outra, porque ela tem mais recursos financeiros? Claro. É um diferencial? É um diferencial. Então, eu consigo formas de financiar o meu negócio de uma maneira mais rápida e mais eficiente do que o meu competidor. Isso traz uma vantagem? Traz. Então, esse é um recurso que dá o destaque que a minha empresa precisa. O que mais? Recursos humanos, a gente já falou. Capital intelectual como informação é um elemento muito importante que a gente também já mencionou. Aspectos físicos como máquinas, recursos, isso aqui é um ponto que a gente não chega nem a ser um debate. Ele sim é um ponto de vantagem. O que mais? Recursos tangíveis e intangíveis a gente também já mencionou. Recursos tangíveis sendo, por exemplo, ativos físicos, edifícios, mão de obra, dinheiro, é tudo que tem uma certa tangibilidade. Ele é físico. O que é intangível, então, ele é não físico, como informação, reputação, conhecimento. Vou até colocar mais um aqui, que foi o que a gente mencionou quando a gente falou sobre o iPhone, ou a Apple, né? Ela tem status. Status, então, é um elemento que você pode se diferenciar dos demais? Claro que é. Então, é um elemento que é o diferencial entre os produtos. Você diz assim, não, eu comprei um iPhone, eu comprei um Mac. Então, todos esses, Mac sendo o computador, tá? Não o sanduíche. Então, nesse caso, você tem o diferencial com relação aos demais com base em um elemento que é totalmente subjetivo. Ele não é algo físico, ele não é alguma coisa sensível assim tão facilmente, né? O que mais? Deixa eu ver. Competências. Então, aqui a gente falou sobre recursos, próximo elemento são competências. Competências, então, acho que vocês já devem imaginar, mas então são técnicas e habilidades com os quais os recursos eles são empregados efetivamente por meio das atividades e processos organizacionais. Então, você fala assim, tá, as empresas elas fazem os mesmos, só que então, de novo, o que a empresa A tem de melhor da empresa B é que ela é mais eficiente nos teus processos. Os processos da empresa A é melhor do que o processo da empresa B. Então, dessa forma, ela consegue ser mais eficiente, ela então tem melhores resultados, o que mais? Ela não tem prejuízos, ela não tem perdas, que é isso que a ideia era essa que eu quis dizer. Então, esses são os elementos que são relativos às tuas competências. Depende de você. É aquela técnica que o Pelé tinha que um outro jogador não tinha. Então, alguns exemplos de competências dentro das organizações, se a gente está falando da parte financeira, por exemplo, você pode, então, ter o bom uso do seu capital. A empresa, ela sabe onde é que ela coloca os seus recursos. O resultado disso é uma melhoria nos seus resultados de uma forma evidente com relação aos seus competidores. Outra competência. Então, você tem funcionários eficientes, eles são rápidos, eles são práticos, eles já sabem o que eles estão fazendo, diferentemente das outras empresas. Bom uso da tecnologia de informações, mesma coisa. Então, as tuas tecnologias diferenciam você dos teus concorrentes. Então, você sabe, dentro das tuas atividades, dentro dos seus processos, ser mais eficiente do que os teus concorrentes. Então, de novo, recursos. São todos esses elementos físicos, financeiros, recursos humanos ou capital intelectual, como exemplo, que trazem, então, uma certa vantagem com relação aos demais. Competências, então, tem a ver com atividades e processos
que, de novo, também vão trazer vantagem com relação aos demais. O que mais? Acho que esse aqui é um bom exemplo. Inclusive, eu acho que inconscientemente eu falei sobre a mesma coisa. Sobre o exemplo de um atleta. Aqui, então, pessoal, a gente consegue fazer uma transferência das analogias que a gente estava fazendo para o conteúdo mesmo de recurso, dessa visão baseada em recursos, né? Então, digamos o seguinte. Então, as capacidades estratégicas de uma empresa, como a gente mencionou anteriormente, são essas competências centrais é o que vai trazer essa vantagem competitiva. Então, imaginando que a gente está falando sobre uma empresa, então essas capacidades estratégicas são, por exemplo, a habilidade de desenhar no nível requerido para sobreviver e prosperar. Então, a empresa, ela vai pensar, por exemplo, para cada uma das unidades de negócio, ela vai pensar, então, uma forma de sobreviver e prosperar no teu dia a dia, no seu segmento. Se fosse um atleta, digamos que o atleta ele vai pensar nos equipamentos e nas habilidades técnicas. Esses são os elementos que vão diferenciá-lo com relação aos demais. Os recursos limítrofes, então, seria o que daria suporte a essas atividades, a esses elementos centrais. Então, seriam recursos necessários para atingir as requisições mínimas para a empresa alcançar aquele resultado. Então, por exemplo, nesse atleta, ele precisaria ter um corpo saudável, teria suplementos alimentares, estrutura médica para dar suporte às suas competências, às suas capacidades. Então, esses elementos, então, esses recursos limítrofes, dariam suporte ao desempenho desses atletas. Competências limítrofes, então, seriam atividades e processos necessários para atingir essas requisições mínimas, como, por exemplo, um regime de treinamento e uma fisioterapia. Então, seriam competências, diferentemente de recursos. Para esse caso, então, o destaque que te daria aquela vantagem competitiva, falando em recursos únicos, então, seria, por exemplo, ter um coração saudável e ter um bom peso e uma boa altura para competir. Competências centrais para esse atleta seria justamente, então, pensar que a sua combinação de dedicação, tenacidade e vontade de ganhar é que traria, então, essa vantagem frente aos demais. Então, dessa maneira, alocando todos esses elementos, então, daria, com base nos teus recursos e nas tuas capacidades, daria, então, aquela vantagem que você precisa. Tá, pessoal, então, deixa eu colocar um exercício para vocês. Nessa mesma lógica que eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar aqui, então, um exercício rápido para a gente só fazer essa fixação do conteúdo. Eu quero que vocês desenhem nessa mesma lógica. Deixa eu tentar pegar. Que tipo de exemplo que seria legal? A gente coloca uma empresa comum para todo mundo? Tá. Então, pessoal, exercício. Então, deixa eu colocar aqui. Acho que eu tenho uma ferramenta melhor aqui que fica mais fácil. Espera aí. Eu consigo escrever. Vai ajudar melhor aqui. Isso. Então, desenvolva um exemplo de uma empresa que e suas capacidades estratégicas. Desenvolva um exemplo de uma empresa e suas capacidades estratégicas e demonstre de que forma ela consegue sua vantagem competitiva. E é isso. Então, é isso que eu vou pedir para vocês, pessoal. Tentem, então, achar, então, uma empresa que seja conhecida de todos, de preferência. Tenta desenvolver, então, um raciocínio sobre uma empresa e tenta elaborar, então, um raciocínio sobre quais são os elementos estratégicos que a empresa tem que dão essa vantagem competitiva frente aos demais. E daí a gente resolve esse exercício. Vamos tentar 5, 10 minutinhos para resolver esse exercício. E se quiserem, eu deixo esse elemento aqui para vocês utilizarem como exemplo.
Pode ser? Então vamos lá, pessoal. 5, 10 minutinhos. Daqui 10 minutinhos a gente resolve. Professor, eu não Uhum. escrevi nem nada, mas eu já tenho um exemplo. Tá. Se a gente for falar Vai lá. em termos de município de Guarapuava, você é daqui mesmo, professor? De Guarapuava? Não sou, mas eu já tenho um tempinho aqui e já conheço um pouco. Então, se a gente for ver nos termos municipais, por exemplo, eu peguei como exemplo o mercado ali, o Superpão. Uhum. Ele tem como vantagem competitiva apoio político. Ele se formou em apoio político. Tá. O que mais? Tem um horário comercial atraente para o consumidor, né? Uhum. Eu posso dizer que os lucros dele são bastante altos, assim, porque percebe-se assim, que quem trabalha no Superpão comenta sobre alta carga de horário de trabalho, digamos assim, sabe? Uhum. Então, posso dizer que menos com mais, mais com menos, né? Uhum. E também eles têm uma forte marca, digamos assim. Eles não têm só o Superpão, né? Digamos assim. O dono do Superpão tem outros empreendimentos, né? Uhum. Agora, por exemplo, ele vendeu a Triunfante, né? Uhum. Mas era da marca Superpão. Então, digamos Sim. assim, além do Superpão, tinha outros empreendimentos. Agora ele unificou tudo em Superpão, né? Inclusive abriu um em Ponta Grossa agora, né? Então a marca Superpão é muito forte, né? Entendi. Por esses quesitos, né? Tá, legal. Deixa. Se mais alguém já tiver respondido, pessoal, vamos colocar todos os exemplos, daí depois eu comento cada um deles. Professor, eu consegui pensar em um aqui. Uhum. O exemplo que eu peguei foi o do Nubank. Uhum. Algumas coisas que eu listei com vantagens competitivas deles são que, como ele é um banco digital, ele não tem agências físicas propriamente ditas, então ele tem muito muito menos custo, né? Porque ele não precisa instalar uma agência física com custos de funcionário de atendimento presencial. Uhum. Como ele faz serviço digitalmente, ele também tem taxas mais baixas para cobrança dos serviços. Uhum. Com o uso de tecnologia de inteligência artificial, de especialização de aprendizado, de machine learning, ele Uhum. consegue dar um serviço especializado de oferecimento de produtos para os clientes. Sim. E também tem o fato de ele de ter uma disponibilidade constante. Eles conseguem verificar, utilizar os serviços do Nubank independente do horário, né? Se você pegar o teu celular, que é bem mais Uhum. conveniente também, que é outro fator. Uhum. Tá. E é Serviços digitais, tecnologias. Tá. Tá. Depois a gente explica mais alguns desses elementos. Mais alguém já tem, pessoal? Professor, é que eu coloquei um parecido, só que eu tinha pensado no PicPay. Tá, pode ser, é um bom exemplo. Eu coloquei também como ponto forte, além da facilidade de acesso do serviço, da Uhum. disponibilidade, do custo, né? Porque por não ter loja física, né? Eu coloquei também Uhum. o marketing. Eu acho que o marketing deles é muito bom. Tá, legal. Bom exemplo, bom exemplo. Então, é mesmo, quase a mesma coisa do Nubank, só que eu vou acrescentar o custo e o marketing. Legal. Mais alguém, pessoal? Diga lá, Jonas. Eu escolhi a Nestlé, daí Uhum. coloquei como pontos aí, vantagem, né, competitiva, seria o marketing, né, da empresa, o design dos produtos aí, também por Uhum. ser já uma empresa conhecida, né, Uhum. uma empresa que atua em vários segmentos, Uhum. seria mais a parte do status, né, da empresa, uma empresa bem conhecida, né, e tem vantagem com Tá. isso. Uhum.
Legal. Legal. Obrigado, Jonas. Mais alguém, pessoal? Professor, uma que Manda lá. todo mundo usa, Uhum. Microsoft. Opa, legal. Manda aí. Vamos colocar aqui. Qual Primeiro, foi? Isso. que 95% das máquinas, hoje, computadores, têm sistema operacional Microsoft, ou seja, Windows. Uhum. Tá. Segundo, capital. Capital. Capital, o que é? Aqui, capital é um conceito muito Ativo, abrangente. tanto faz. Ativo ou tecnológico, no caso, tanto faz, qualquer um dos dois. É uma das maiores empresas no capital de giro em circulação e é o maior capital tecnológico depois da Google. Só perde para a Google agora, atualmente, Uhum. né? Em relação a capital intelectual, vamos dizer assim. Uhum. E o terceiro, né, seria um monopólio de mercado, quase. Eles têm quase, não tem um monopólio em si, mas é quase um monopólio porque quase todas as máquinas que saem, né, saem com Windows. É um diferencial, o diferencial deles é que eles fizeram esse projeto quando se associaram com a Intel, por exemplo. Fizeram associação com Uhum. uma outra Uhum. empresa. Sim. Tá. Não sei Beleza. se conta isso. Tá, não, vamos colocar esses exemplos aqui, daí a gente já explica. Manda lá, Márcio. E aí? Professor, estão me ouvindo? Uhum. Manda lá, fica à vontade. Eu iria falar inicialmente da Petrobras, mas eu acabei mudando aqui para Bayer, Uhum. porque geralmente no emprego que eu trabalho lá tem muito essa questão de royalty, Uhum. a depender do grão em questão, sabe? Por exemplo, a soja tem a tecnologia embutida dela, o dono da soja, o produtor, tem que pagar royalty para a Bayer, por exemplo, por usar a tecnologia dela. De certa Uhum. forma, a Bayer acaba dominando todo o mercado de semente de soja, né, nesse caso, Uhum. e acaba tendo um mercado muito amplo. E quando ela termina a sua patente de um tipo de soja acaba expirando, eles já estão trabalhando em outro. Ou seja, sempre elas vão ter produtores, empresas, enfim, pagando royalty para ela. De certa forma, ela domina o mercado e vai continuar dominando, né? Porque sua tecnologia, enfim, é basicamente um monopólio, né, nessa parte. Entendi. Tá. Uhum. Acho que dá para colocar patentes ali, professor, no Bayer, Tá. que é um ponto bastante forte dela. Tá, legal. Obrigado, Márcio. Mais alguém, pessoal? Acho que a gente já tem bons exemplos aqui, a gente já consegue trabalhar em alguns deles. Deixa eu aproximar aqui. Opa, não era isso que eu queria. Isso. Para a gente dar destaque em alguns pontos. Pessoal, aqui tem alguns elementos que eu preciso tratar com vocês. Porque aqui, em alguns casos, a gente acabou pensando mais na consequência do que nas habilidades e nas competências. De acordo com o que a gente está dando destaque nessa aula de hoje, a gente está querendo dizer, então, que, basicamente, o resultado de uma empresa, por esse ângulo, para esse conteúdo de análise interna, a gente está dando destaque com base nas capacidades internas. É o que a empresa possui, que é interno, que a empresa ela consegue gerir, ela consegue como se fosse, lembra quando a gente mencionou a ideia da tangibilidade dos recursos? Então, se é alguma coisa tangível, é o que você tem, você consegue ter controle. Pensa no teu celular. O celular que você tem é tangível, ele é físico. Então você consegue, por exemplo, se você quer pegar um melhor sinal de internet, você consegue movimentar o teu celular do ponto A para o ponto B e obter o melhor resultado. Você percebe que o ponto B tem o melhor sinal de internet. Então você vai para o ponto B. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em alguns casos, não é que está completamente errado, pessoal, dá o resultado. Mas, assim, efeito político, você tem controle, seja ele físico ou não, sendo tangível ou intangível, de alguma forma você consegue ter controle sobre o efeito político? Consegue sendo um elemento intangível? Consegue, mas parece-me muito mais como um ponto
como uma consequência do que de fato, um elemento que traz aquela vantagem como sendo algo próprio, como sendo algo interno, porque o efeito político é externo, assim, a gente está analisando que são pessoas que possuem poder que, de alguma maneira, influenciam no resultado da empresa. Então, não é completamente específico do negócio. Então, o aspecto político é externo. Então, nesse ponto, eu diria que não entra como critério aqui para a nossa aula de hoje. Muito embora a gente entende que isso aqui influencia o resultado. Sim, influencia. Mas não como sendo capacidade interna, como se fosse um recurso que a empresa possui, ou uma competência que a empresa possui para trazer o destaque. Horário de trabalho já pode ser. Horário de trabalho e marca já pode ser, porque marca a gente falou que é um recurso intangível, que de certa forma é de controle da empresa, você consegue melhorar ou piorar o resultado de acordo com o seu bel prazer. Se é de interesse aumentar, você aumenta o resultado com a sua marca. Se você não tem interesse, você diminui. Então você, inclusive, pode prejudicar o aspecto da sua marca. Horário de trabalho, mesma coisa. Então, se você consegue fazer um serviço diferenciado, se você consegue disponibilizar aquele teu serviço ao horário do cliente, então isso aqui é uma coisa, é uma competência que a empresa possui, que sim traz um destaque com relação aos teus concorrentes. Pode ser, então, que os seus concorrentes eles vão dormir mais cedo, não têm interesse em permanecer até tarde, e então eles não chegam nem a ser uma competição. Horário de trabalho e marca, nesse caso, então, eles são competências e recursos que a empresa possui, que, de fato, então, traz uma vantagem. No caso do Nubank aqui, a gente já consegue perceber que, é claro, tecnologia e serviços digitais, ou serviços, né, são elementos que são próprios do negócio. Por exemplo, a tecnologia diferencia a Nubank de um banco físico. O banco físico até nem tanto, não seria ou seria, até seria, vai. Mas a tecnologia diferencia a Nubank com relação ao Banco do Brasil, ao Itaú, um Bradesco, diferencia. Inclusive, é o principal elemento que diferencia a Nubank dos demais. Então, o uso da tecnologia e a prestação de serviços digitais de uma forma onde você não precisa ter um funcionário ali te oferecendo um produto o tempo inteiro, embora tenha funcionários que possam atender personalizado, mas ao mesmo tempo você tem também a possibilidade de você resolver um problema a hora que você quiser, não precisa depender dos horários das agências, enfim. Esses elementos, então, são competências e são recursos que trazem uma vantagem do Nubank frente aos demais. PicPay, mesma coisa. Então, inclusive, marketing é um recurso que a empresa tem, que ela tem destacado, para trazer justamente aquela vantagem que a empresa precisa ter para se destacar no mercado. Então, ela percebeu que o que vai destacar ela frente aos outros é o destaque que ela tem na mídia, que ela tem em meios de comunicação. Então, de alguma forma, isso sim é um ponto que a empresa ela pode focar para conseguir o seu resultado. Então, Nestlé, mesma coisa, o marketing. Design do produto, sim, pode ser também, porque então você está desenvolvendo alguma coisa que é própria sua. Então, você diferencia dos outros competidores no design de produto. O teu produto é diferente dos demais e, consequentemente, você também pode trazer aquele status para você obter uma vantagem frente aos teus concorrentes. Na Microsoft e na Bayer, deixa eu ver, aqui na Microsoft, a disponibilidade não chega a ser eu acho que não chega a ser uma competência ou uma habilidade que a empresa tem. Disponibilidade aqui ele é muito mais, É que, na verdade, o que eles fizeram, né, professor? O jogo de marketing dele, de disponibilidade do sistema operacional, foi fazer parceria com outras empresas, né? Então, com qualquer computador que você compre hoje em dia, você tem um sistema Microsoft embutido. Tá certo. Disponibilidade. Não, tá certo. A ideia do PL Sonhão é boa mesmo.
Disponibilidade é, sim, como se fosse uma competência. Então, a gente está falando que a empresa ela conseguiu firmar parcerias boas o suficiente para se destacar frente aos demais. Então, você não vai ver, sei lá, um Linux na tua frente facilmente, um Ubuntu na tua frente. Então, Microsoft, então, ela tem uma competência porque essas parcerias, esse serviço que ela oferece é destaque frente aos demais. Então, sim, tá certo. Capital tecnológico não tem como negar, tanto tecnológico como financeiro, é um ponto onde diferencia dos demais. Monopólio, eu acho que eu entraria nessa mesma ideia de disponibilidade. Monopólio talvez não seria, o termo não seria, mas se a gente falar sobre disponibilidade, sim, seria uma competência, seria algo que a empresa ela consegue possuir, é dela, ela consegue, então, gerenciar da forma que for melhor para ela. A não ser que... É que eu disse monopólio, professor, porque assim, a Microsoft ela foi obrigada a abrir parte do sistema operacional Windows dela para outros concorrentes, certo? Para não atingir, porque ela estava eu não lembro qual que foi a época, mas ela tinha, vamos dizer assim, 99,9% do mercado, certo? Então, outros sistemas operacionais, como o Ubuntu, você falou, o Linux, ou a própria Mac, né? Abrir o processo em lei para quebrar o monopólio deles. Entendeu? Então... Entendi. Deixa eu até colocar aqui. Isso é um ponto que eu acho que eu consigo rever esse aqui, ó. Eu considerei efeito político, talvez eu desconsideraria de uma forma geral. Mas se eu imaginar isso aqui, do mesmo jeito que o Pelisson mencionou ali no caso da Microsoft, se eu desconsiderar isso aqui como efeito político, mas considerar como se você tivesse... O conceito de capital político existe, e isso aqui é alguma coisa como se você conseguisse movimentar. Você consegue movimentar o capital político para cima e para baixo. Você consegue influenciar uma pessoa ou pessoas importantes para agir da forma como você tem interesse. Então, o capital político eu não desconsideraria da mesma maneira que eu considerei aqui na Microsoft. Então, são bons exemplos. Aqui, no caso da Bayer, patente, então, a gente pode dizer que patente seria uma competência, dominação de mercado. Tá. O que faria, então, um cliente escolher a Bayer diferentemente de uma outra empresa? Seria o fato que ela domina o mercado? Seria porque ela tem patentes? Eu acho que meio que não tem Mas não tem alternativa, escolha, né, né? professor? Oi? Desculpa. Perdão, Márcio. Não tem alternativa, né? É isso que eu falei, ele não tem muita alternativa, porque a maioria dos produtos hoje no Brasil são feitos pela Bayer. Principalmente em químicos ou agroquímicos, no caso, ou então Entendi. até alguns medicamentos. Tá, então acho que dá para colocar como... Como que seria? Como é que eu Não sei se foi colocaria isso que o isso? Márcio pensou. Não, é exatamente isso que o Pérez falou. Acho que eles basicamente, as pessoas não têm muita alternativa, né? É basicamente dominação do mercado, né? Como é que eu poderia colocar isso aqui? Ela tem... Ah, não, mais fácil. Isso tudo depende muito do produto. Ela tem um produto disponível em tudo quanto é lugar. Tanto o produto como o serviço são destaques, né? Um P&D, né, professor? Pesquisa e desenvolvimento. Sim, sim. Muito bom. Sim, exatamente. Então, a empresa ela tem destaque justamente no produto, não tem como negar isso, e na disponibilidade do produto, né? O fato de você ter o produto disponível para todos os clientes, ou para quem quiser comprar, na hora que ela quiser, aonde ela quiser, é uma coisa que a empresa ela consegue controlar. Então, produto e serviços da Bayer causam, sim, exatamente essa dominação, causa esse controle do mercado que, diferentemente dos demais, ela tem e as outras não, né? Então é isso aí. Pessoal, então não vou atrasar a aula do próximo professor, deixa eu encerrar a nossa aula por aqui, só fazendo um resumo, então, do que a gente viu aqui. Essa nossa aula, então, a ideia era a gente tentar focar no que, de fato, a empresa ela possui de controle entre as tuas habilidades, as tuas competências,
que traz, então, aquela vantagem competitiva sobre as demais. Então, a gente está saindo daquele cenário externo, onde a empresa ela tinha que identificar onde é que ela se situava para trazer, então, para dentro do que, de fato, ela consegue fazer para competir naquele segmento. Então, como o exemplo que vocês colocaram aqui, cada um deles seria a forma que a empresa ela consegue pensar na sua competência central e de que forma, então, que ela consegue obter uma vantagem frente aos outros. Seja pela tecnologia, pelos recursos humanos, pelos seus produtos, não importa. Esses elementos que vocês colocaram aqui, então, traz um destaque interno que a empresa tem frente aos demais. Pessoal, então é isso. Em seguida, eu disponibilizo, assim que eu tiver essa aula, eu disponibilizo para vocês. E se eu não me engano, bom, a gente já fez um exercício. Daí, então, na próxima aula, a gente dá seguimento nesse conteúdo e já faz mais um exercicinho avaliativo. Beleza, então, pessoal? Então, fico por aqui.